Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ontem, irmão, não pude postar um videozinho, uma mensagem. Saí aqui às pressas para um frete, né? Eu trabalho com frete e posto no OLX e às vezes as pessoas pedem, eu tenho que sair, porque por devido a gente pregar o evangelho, a gente é muito perseguido nesses cantos onde a gente trabalha, que a gente procura frete. Porque vocês não sabem que compra, vocês que compram os materiais nas lojas de construção, vocês não sabem, mas quando o vendedor pergunta a você se você tem alguém que leve, e você responde que não tem, ele diz, vou chamar um de confiança ali para fazer o seu frete. Mas em aspa é o da quadrilha, é um da quadrilha. É aquele que compra o frete, o vendedor vende o frete a ele e quem paga mais caro é você. Então aquele que não dá dinheiro, o vendedor, porque isso é uma safadeza e uma sacanagem, então os vendedores não indicam ele, não dá frete a ele, ainda degrina a imagem dele para você não ir com ele, por causa do dinheiro. Tá certo, meus amados? Então, todas as lojas você vai assim. Não são todos os vendedores, mas 98%, raramente numa loja você encontra um vendedor que quando você quer o frete, ele indica alguém que não cobra propina. Então, você paga propina no seu frete. Você está sendo roubado junto com o vendedor que vende o frete ao fretista que está lá fora. É uma quadrilha, é combinado. Tá certo, meus irmãos? Então, o canal aqui é para denunciar o erro. Certo? Mas vamos para a mensagem aqui. Louvado seja o nome do Senhor, né? Quem quiser frete, irmão, é só ligar para mim. O meu número do telefone, se você precisar de um frete, eu tenho uma estradazinha, o meu nome é Franciberg, irmão Franciberg. O número do meu telefone é 988 21 24 41. Pode ligar, eu tenho o maior prazer de lhe atender, tá certo, meus amados? E vamos à mensagem. A mensagem, irmão, está aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 7. Diz aqui, versículo 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ó, irmão, aqui está falando sobre a morte de Jesus. E está falando também da humanidade. Está falando, pois quem morreu foi justificado do pecado. Esse versículo aqui, irmão, fala da morte física e fala da morte espiritual. Quem foi que morreu pelo pecado físico? Jesus. Pois quem morreu foi justificado do pecado. O 8 diz aqui, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ó, irmão, Jesus, ele morreu por pecado. Jesus, ele pegou todo o pecado da humanidade e botou nas suas costas. Então, Jesus não cometeu nenhum pecado, mas ele tornou-se o ser humano em carne mais pecador da face da terra. Chama-se Jesus Cristo. Por quê, irmão? Porque ele pegou o pecado da humanidade, ele pegou todo o pecado da humanidade e botou sobre as suas costas.
e levou no madeiro. Tá certo, meu irmão? Então, Jesus foi o homem mais pecador da face da terra, sem ter cometido nenhum pecado. Tá certo, meu irmão? Por quê? Porque as pessoas que viviam na época de Jesus, todos eles eram pecadores. A lei de Moisés tinha 613 mandamentos, e quem pecasse nenhum só, Tiago escrevendo, diz que é culpado de todos. 1 de Timóteo está dizendo que se alguém utiliza da lei legitimamente, né, é justificado. Se usar dela, legitimamente. Mas se errar num só preceito, é culpado de todos. Então, irmão, aqui está dizendo que, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com eles viveremos. Olha, quando Jesus morreu, ele foi jogado naquele túmulo. E ali em Romanos capítulo 6, versículo 3, versículo 4, versículo 5 e versículo 6, se você ler do versículo 1 até o versículo 6, em Romanos capítulo 6, você vai ver que ali está narrando que a gente foi sepultado juntamente com ele. Então, quando Jesus entrou naquele túmulo, todos os espíritos, tanto os passados que tinham morrido, como os que ainda iam nascer, entrou com ele lá dentro. Para quê, irmão? Para ser justificado. Para que o pecado morresse em mim e em você. Então, quando ele ressuscitou lá de dentro, ele trouxe todos os purificados de lá de dentro. Lembra que ele, quando andava, ele disse, olha, a carne para nada presta. Ele disse, orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a sua carne vai levar eu e você a pecar. Por quê, irmão? Por falta de conhecimento, por falta de estudar a Bíblia e de ler a Bíblia. Então, eu e você pecamos por falta de conhecimento. Mas quando você tem o conhecimento, muitos pecados você evita. Tá certo, meus irmãos? Então, está dizendo aqui o 8, que nós morremos com Cristo. Morremos para o pecado. Da mesma forma que ele ressuscitou, diz também que nós, com ele, viveremos. Por quê? Porque aquele povo, eles estavam vivos fisicamente, mas espiritualmente eles estavam mortos. Então, quando Jesus ressuscita, ele traz à vida a todos os seres humanos, a todos os espíritos que ainda iam nascer e que ainda vão nascer. Tá certo, meus irmãos? Acompanha aí a Bíblia. Versículo 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Olha, diz que tendo Cristo morrido uma vez, a morte não tem domínio outra vez sobre ele. Irmãos, e como é que você está aí cedendo o seu corpo para o pecado? Matando Cristo de novo. Fazendo ele morrer de novo. Como é que, se você morreu por pecado, você está dando aí pecando, você está dando vida ao pecado? Então, você não morreu para Cristo. Você não morreu para o pecado. Você está vivo para o pecado e está morto para Cristo. Ó, irmão, e como o sistema religioso, todo começo do mês, mata Cristo aí, com a chamada ceia, Santa Ceia, que eles dizem que é Santa Ceia. Olha, a morte não tem mais domínio sobre ele.
E como eles levantam o cálice, Jesus disse que toda vida que levantar e beber aquele cálice anuncia a morte. Todo primeiro semana do mês, os crentes aí estão anunciando que Jesus vai morrer. Ele se põe como se estivesse antes da cruz. Mas isso não pode, isso é uma heresia, isso é uma idolatria, isso é apostatar da fé. Não pode. Isso é mentira. Isso não é evangelho da verdade. Evangelho da verdade é esse que eu estou anunciando aqui. Agora você confira aí na Bíblia se está em linha. Ou você que acha que isso aqui não é verdade, pega a sua Bíblia e refute aí. Diga aqui que eu estou mentindo. Apresenta o versículo aqui que eu estou mentindo. Que eu estou pregando uma nova doutrina. Essa doutrina está aqui desde a era primitiva. Agora, quem vinha pregando nunca pregou a verdade. Nunca mostrou a verdade a você. Nunca esclarecer os seus olhos. Está lá em Efésios 1:18. Nunca trouxe o esclarecimento ao seu coração, ao seu entendimento. Nos olhos não foram iluminados. Então aqui a verdade é em linha com a palavra. A palavra é dura? É. Abala o sistema religioso? Abala. Mas eles são tão descarados, irmão, que não tem coragem de mostrar a vocês. Eles vão dizer, olha, não siga aquele irmão não. Aquele irmão é um desviado, é um desigrejado, apostatou da fé, é um fariseu, não tem comunhão com Cristo, não tem pastor. Ó, irmão, não tem igreja. Ó, irmão, eu não tenho igreja mesmo, não. Igreja só existe uma. O dono dela é Cristo. Está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22. Ele é o cabeça. Está lá em Efésios 4:15. Ele é o cabeça. Está lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 23 em diante. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o marido. A igreja é dele. Homem, aqui na terra, não tem homem, não tem igreja. Homem tem placa de denominação que prende vocês e que diz que lá é igreja. Igreja é as vidas, irmão. Igrejas é as vidas. Lá ele chama casa de papai. Casa de papai, irmão, é você. Você pode ir lá reunir como casa de Deus. Está tudo ensinado, tudo errado, é tudo mentira, é tudo idolatria, tudo feitiçaria, é tudo mentira. Mas o computadorzinho de vocês aí estão contaminados, a verdade não entra. A verdade não aceita. Por quê? Porque quer ter gadinho preso, o gadinho no curral, as vaquinhas dão leite. Enquanto as vaquinhas estiver presas no curral, dá leite para os pastores, usufruir. Tá certo, meus irmãos? Aqui. Então está dizendo aqui, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com eles viveremos. Olha, 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ó, irmão, e como todas as ceias matam ele aí, dizendo que ele vai morrer. Então, a morte está dominando ele. A morte está dominando os seguidores dele. A morte está dominando quem doutrina os seguidores dele. Ó, irmão, Jesus disse que um cego,
um tutor. Um tutor é o pastor, é aquele que se diz ser apóstolo, é aquele que se diz ser presbítero, é aquele que se diz ser mediador, é aquele que se diz profeta, é aquele que se diz bispo. Jesus disse que um cego guiando o outro cego, cairão os dois no barranco. Quem é o cego que guia outro cego? É o chamado profeta, é o chamado pastores, é o chamado bispo, é o chamado sacerdote, chamado apóstolo. Esses aí são cegos e estão guiando cego. Vai cair o cego maior e o cego menor, que são seus seguidores. Todos eles vão cair no barranco. Então, irmão, o 11 diz aqui, olha, o 10, porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Ó, irmão, a gente encontra aí com as pessoas e as pessoas dizem que são pecador. Ó, irmão, se você é pecador, você está vivo para a lei e está morto para Cristo, o ressuscitado. Então, se você está vivo, se você é pecador, você está vivo para o pecado e morto para Deus. Quando é que você está vivo para Deus? Quando você está morto para o pecado. Quando você morre para o pecado, você está morto para a lei de Moisés, para o pecado, e você está vivo para Deus, para dar fruto a Deus. Então, se você é pecador, Cristo não habita em você. Porque Paulo escrevendo, ele diz que Cristo, ele é ministro da verdade. Ele é ministro da justiça. Ele é ministro da santidade, não é do pecado. Você está em pecado, não tem comunhão com Deus. Você é pecador. Vou lhe mostrar num outro versículo, mais na frente aqui, lá em Hebreu. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui, o 10, né? Porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Ó, irmão, Jesus tem que ser morrido mais de uma vez? Não. E por que aí que tem igreja aí que toda semana mata Jesus com a chamada Santa Ceia, dizendo que Jesus vai morrer, lembrando que Jesus vai morrer, porque Paulo escrevendo diz todas as vezes que você come este pão e bebe este cálice, anuncia a vida, não, a morte. Irmão, a igreja com a mente carnal anda fazendo uma blasfêmia. Nem sabe que estão blasfemando, mas estão fazendo uma blasfêmia contra aquele que morreu e ressuscitou, já veio. Cristo veio a primeira vez, viveu, nasceu, viveu, fez o seu ministério, morreu. No terceiro dia, a segunda vinda de Cristo, ressuscitou, veio morar, mora em nós. O templo somos nós, vivemos, ele mora dentro de nós. Se ele mora dentro de nós, como é que eu estou esperando aquele que mora dentro de mim? Para ele vir para mim, precisaria ele sair daqui. E ele mora dentro de mim. Está lá em Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Capítulo 6, versículo 19. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Também está lá em Romanos, capítulo 8, do 6 ao 11. Está lá dizendo que o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo e que ressuscitou ele dos mortos, também habita em nós. E esse mesmo Espírito, que é o próprio Deus, mora dentro de nós. Então, como é que eu vou num local
aceitar Jesus, se Jesus disse que foi ele quem escolheu a gente, e eu vou lá aceitar. Então, com a minha atitude de eu ir aceitar, né? Eu nego que ele está dentro de mim. Então, eu anulo a verdade de Deus e sigo na mentira, crendo que é verdade na minha vida. Mas eu estou numa mentira, numa feitiçaria, numa idolatria. Como é que eu vou buscar o Espírito Santo se eu sou templo e morada do Espírito Santo? Com a atitude de eu ir atrás de buscar o Espírito Santo, eu nego que ele está dentro de mim. Eu chamo isso aqui de mentiroso e creio na mentira que prega aonde eu me reúno, que são mentirosos, que prega mentira, que não fala a verdade, porque falar essas verdades liberta você, porque Jesus disse que quando você conhecesse a verdade a libertará. E quando é que você conhece? Aqui, quando você lê. E quando é que ela liberta? Quando você pratica. Porque se você conhecer, ler, conhecer, mas você não praticar, você não é liberto. Você conhece, mas vai para aqueles rituais, ela não liberta. Por quê? Porque a liberdade você não aplica na sua vida. Você conheceu, mas não aplica na sua vida. Você conhece e continua chamando ele de mentiroso. E verdadeiro é os seus sacrifícios, os seus esforços que você faz. Aí esse sacrifício que você faz, que é mentira, você acredita que é verdadeiro, anulando a verdade de Cristo. Irmão, vamos aqui para o 11. Da mesma forma, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Ó, irmão, quando uma pessoa se encontra comigo e diz, irmão, você é santo? Eu tenho que dizer que sou pecador? Não. Eu tenho que concordar com o que está em linha aqui. Eu sou santo, irmão. Eu morri para o pecado. O pecado, quando vem até mim, eu trabalho com frete. Quando uma pessoa vem atrás de dar um frete a mim e diz, irmão, aqui tem um frete, você vai me dar 50? Eu digo, dou não. Quer fazer alguma coisa por mim? Faça de espontânea vontade, porque você já ganha comissão quando fez a venda ao cliente, já ganhou do cliente e quer roubar o cliente, querendo que eu dê comissão, cobre mais caro o frete ao cliente para poder dar comissão a você. Então você é um estelionatário, está roubando o cliente e está querendo que eu roube também. Não posso fazer isso porque eu prego a verdade, vivo a verdade. Doa quem doer. A palavra é dura? É. Mas doa quem doer. Vocês são corruptos? São. Vive no pecado? Vive. Não vão me dar frete? Não me dê, irmão. Mas o lado de cima me dá. A minha cabecinha, quando eu deito aqui, eu deito tranquilo, de que não fraudei ninguém, e de que não roubei ninguém, e de que não cobrei propina de ninguém. Quer fazer alguma coisa por mim? Faça por mim como você fez para Cristo. Cristo disse que quando você fizer alguma coisa por alguém, olha, quando você der com essa mão, esconda a outra, para que não veja. Não é por interesse, não é por ganância, não é por avareza, é por amor. É por amor. Tá certo, meu irmão? A Bíblia fala que faça primeiro pelos santos. Aí você faz errado, você faz pelos ímpios. E pelo santo, você não faz. Deus tenha misericórdia e compaixão de vocês. Tá certo? Então, irmão, olha, da mesma forma, considerai morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Olha, irmão, a chamada igreja aí, ela vive para Deus ou vive para o pecado? Paulo escrevendo, irmão, em Romano, se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui.
Olha, Romanos, capítulo 7, versículo 4, está dizendo que nós seja de outro. De qual é o outro, irmão? É de Jesus de Nazaré? Não, é do que ressuscitou, do Cristo ressuscitado. Romanos, capítulo 7, versículo 4. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Sei daquele que ressuscitou dos mortos. Então, irmão, nós somos do Cristo ressuscitado. Nós não somos de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi uma manifestação do Espírito de Deus. Da mesma forma que o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito de Deus se manifestou num corpo de carne. Jesus de Nazaré para o povo judeu, para julgar aquele povo daquela época que tinha matado o sangue dos profetas até Zacarias. Tá certo? Nem eu e nem você derramou sangue de nenhum profeta. Quem derramou o sangue dos profetas foi aquele povo, saído de Adão, de Abel, até Zacarias. Então, Jesus morreu, mataram Jesus. Era um profeta, eles mataram. Os apóstolos ficou, eles mataram. Derramaram o sangue de todos os profetas. O último profeta foi João Batista. Eles mataram. Então, o julgamento do povo de Israel, que antes não tinha igreja, era dado o nome de povo de Israel. Então, o juízo de Deus era para aquele povo, para a igreja de Deus. Da cruz para cá, da igreja, Paulo disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, irmão, vamos entender que Jesus morreu, os discípulos ficaram, aquele povo foi morto, aquele povo já fazia parte da igreja, porque Cristo morreu, então a igreja estava estabelecida. Antes da morte de Jesus, a aliança estava aqui, na mão esquerda, e Jesus casou com aquele povo lá na cruz do Calvário. Quando ele ressuscita, ele já ressuscita casado com a igreja. A noiva era aqueles irmãos daquela época. Eles eram a noiva de Cristo. Cristo era o noivo. Quando Jesus morre, é feito o casamento. Mas aqueles homens estavam passando a transição. O templo em Jerusalém estava de pé. Então aqueles irmãos foram massacrados, foram mortos. Por quê? Porque mesmo espiritualmente, eles já fazendo parte da igreja, eles tinham nascido antes da cruz. Eles tinham nascido na lei de Moisés. Aquela era ia se acabar. Em Hebreu está falando que Jesus ia aparecer uma segunda vez aos que aguardavam para a salvação. Quem é que aguardava o povo para a salvação? Era aquela nação, era aquele povo. Jesus disse que ia aparecer para eles sem pecado. Por quê? Porque o pecado Jesus tirou na cruz do Calvário. Jesus aniquilou o pecado, está lá em Hebreu 9, do 26 ao 28. Jesus tirou o pecado daquele povo, ele aniquilou. Então, eles estavam esperando o juízo de Deus que se deu no ano 70, porque o templo estava de pé. Lá em Hebreu 10, capítulo 1 e 2, está dizendo que o sacerdote se apresentava dia após dia a oferecer os mesmos sacrifícios que nunca poderia aperfeiçoar os que tais coisas praticam. Porque, tendo feito o sacrifício uma vez, jamais teria consciência de pecado. Então, se as obrações e os sacrifícios regenerasse alguém, então, feito uma vez, estava liberto. A chamada igreja faz culto de libertação aí toda semana. E liberta alguém? Não. Por quê? Porque está na lei de Moisés.
fazendo os sacrifícios que nunca pode aperfeiçoar alguém. Então, faz hoje, amanhã está em pecado. A consciência não é limpa, não aperfeiçoa. Por quê? Porque anda numa mentira, anda numa feitiçaria, anda numa idolatria. Tá certo, meus irmãos? 12. Porque tanto não permitam que o pecado continue dominando o corpo de vocês, fazendo que obedeça aos seus desejos. Ó, irmão, aqui é bem claro, está dizendo que eu e você não deixe o pecado dominar o nosso corpo, a nossa carne. Irmão, o desejo nasce aqui. Daqui, manda para aqui. Daqui fica maquinando, processando. Aqui, manda a ordem para a carne, o corpo, executar. O corpo executando gera morte espiritual. Então, o pecado consumado, o corpo praticando, a boca falando, desejando, dizendo palavras de maldição, palavras que não convêm, amaldiçoando os outros, tendo inveja dos outros, cobiçando as coisas dos outros, fazendo mal contra os outros, não ajudando as pessoas, fazendo mal, degrinindo a imagem dos outros. Tudo isso gera luz para o pecado. O pecado é consumado, então gera morte espiritual. Você não tem mente divina, então você vive na escuridão, você vive nas trevas, você está viva com seu corpo aí, mas espiritualmente você está morto. Entendimento de Deus você não tem. Tá certo, meus amados irmãos? Então, Paulo aqui escrevendo, ele diz, olha, porquanto não permita que o corpo, que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça aos seus desejos. Ó, irmão, você está vivo ou está morto? Está morto, irmão. Você está morto espiritual. Por quê? Porque você cede os desejos carnal, o seu corpo, você só obedece os desejos carnal do seu corpo. O seu corpo vive na prática do pecado. Então você, espiritualmente, você está morto. Vai morrer no pecado, não tem vida com Deus. A justiça é dele, a vingança é dele, a condenação pertence a ele. Não temos nós aqui que fazer mal nenhum a vocês, pagar mal com mal, é pagar o mal que vocês fazem a nós com o bem. Ó, irmão, vou só dizer uma coisa aí para você que vai ouvir essa mensagem. Você espera, você aí no seu coração, você espera que Deus use alguém muito chegada seu, muito conhecida de você, que você gosta muito, para trazer uma mensagem de salvação a você. Deus nunca vai fazer isso que você deseja. Sabe quem é que Deus vai usar para trazer uma mensagem de salvação a você? É quem você persegue. É aquela pessoa que você, às vezes no seu coração, você diz, eu quero ver o cão e não quero ver aquele homem ou aquela mulher. A pessoa que mais você odeia na face da terra, é ela que Deus quer usar para trazer uma mensagem de salvação a você. E é você que Deus quer usar para repreender ela. Porque Faraó, Deus usou Faraó para perseguir o povo dele, para que o povo dele entrasse na linha. E foi o povo dele que Deus usou para provar para Faraó que ele ia morrer.
Foi o povo dele que Deus usou. Não foi Moisés que Deus usou para levar a palavra a Faraó? Mas como Deus conhecia o coração de Faraó, Deus disse, Moisés, vai lá e diga a Faraó que deixa o meu povo ir. Mas quando Moisés saiu, ele disse, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Irmão, aquele povo, com as suas atitudes, com as suas humilhações a Faraó, Faraó escravizou o povo 7 vezes mais. E o bom testemunho daquele povo pregou a Faraó. Mas ele não se converteu. Então ele perseguiu o povo de Deus passou no Mar Vermelho a seco, e Faraó, quando foi passar perseguindo o povo para matar, morreu. Você perseguindo as pessoas vai morrer no seu pecado, irmão. Vai perecer. Você quer ir para o céu, mas não vai. Você vai para aquele canto que você não quer ir, mas vai. Cuidado, irmão, para não perseguir alguém, viu? É melhor estar na mão de Deus, aqui, ó, é melhor você estar na mão de Deus sendo perseguido, do que você estar sendo usado na mão de Deus perseguindo os servos de Deus. Porque quem Deus usa para perseguir os outros, todos eles perecem. Mas os perseguidos que estão na mão de Deus, sendo perseguidos e estão na mão de Deus, todos eles foram salvos, viu? Eu estou lhe dando aqui alimento que você nunca comeu. E esse alimento, irmão, é para gente que tem as mentes experimentadas. Lá em Hebreu está falando sobre isso. É quem tem as suas mentes executadas na palavra da verdade. Quem não tem, não come não, viu? Mas aqui é alimento forte. Eu sofri muito para chegar nesse alimento. Mas eu estou dando aqui ele gratuitamente para você entender. É só você estudar a Bíblia. Aqui, irmão. 13. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereça-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ó, irmão. É para eu apresentar o meu corpo como instrumento de pecado, de injustiça a Deus? Como é que você está apresentando o seu corpo aí, as suas obras, as suas atitudes? Irmão, cada ação, cada ato que você pratica, você está apresentando a Deus a sua obra. Cada pensamento que você pensa aí, mas você nunca falou para alguém, você está apresentando a sua oferta a Deus. Agora, cuidado, irmão, que são elas que julgam você. São elas que condenam você ou salvam você. Preste muita atenção naquilo que você fala com os outros. Preste muita atenção àquilo que você faz com os outros. Ou aquilo que você deixa de fazer pelos outros. Porque cada atitude que você toma, cada obra que você faz, é o seu juízo que você está construindo para no dia que você morrer, o juiz aparece na tua vida. No dia que você bater as botas, você vai receber a sua sentença. Tome cuidado. Aqui está dizendo, o 13, não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado. Ó, irmão, é para oferecer o membro de você ao pecado, à injúria, ao egoísmo, à arrogância, à avareza, à imoralidade sexual, à mentira,
ao pecado, à recha, à intriga, ao falso testemunho, à injustiça, à idolatria, à feitiçaria, à falta de fé, à falta de convicção, à falta de mentira, de verdade. É para você fazer isso, é? É para você perseguir alguém? É para você odiar alguém? Ó, irmão, você não tem que lutar contra mim, não. Você tem que lutar é contra você. Me desculpe, meu irmão, estou fazendo uma mensagem aqui, não posso ir agora, não. Tá. Então, meus irmãos, você tem que apresentar o seu corpo santo, justo, verdadeiro, puro, sem mácula, sem coisa, sem ruga, sem defeito, sem coisa injusta, mas santo, irrepreensível, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, aí aqui diz aqui, olha, não apresentei o corpo mortal de vocês para obedecer os seus desejos, irmão. Ó, irmão, o pecado, a sua carne, só almeja a você fazer tudo que é contra Deus. Olha, não o 13, não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça, antes ofereça a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do corpo de vocês a ele como instrumento de justiça. Ó, irmão, é para oferecer a instrumento, é de justiça ou é de injustiça? É de justiça, meu irmão. Ó, meus amados irmãos, teria muito aqui que pregar ainda a vocês, a mensagem já está ficando grande, tem alguém aqui me chamando para ir fazer um frete, eu vou lá atender, eu vou encerrar a mensagem, certo? Mas ofereça, irmão, o corpo de vocês como instrumento de justiça a ele. Olha, o 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmão, a lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Pagava-se o mal com o mal. Na graça, paga-se o mal com o bem. Ó, irmão, nós estamos debaixo da graça. É misericórdia, é amor, é justiça, é bondade, é benignidade, é mansidão, é união. Não é discórdia não, irmão. Então eu vou acabar aqui a mensagem, mas eu tinha até aqui anotado uns versículos para os irmãos. Então os irmãos lêem aí. Epístola de João, capítulo 1, versículo 29, aonde João Batista diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ó, irmão, ele tirou o pecado do mundo ou não tirou? Tirou. Você é santo ou é pecador? Se você é pecador, então ele não tirou o pecado de você. Você vive no pecado. Aí tem Hebreu, capítulo 10, versículo 1 e 2, aonde fala lá que uma vez feito o sacrifício, nunca mais teria consciência de pecado. Porque os ministrantes, os pastores oferecem sacrifício dia após dia, que nunca pode aperfeiçoar os que tais coisas praticam. Porque Cristo fez uma vez só e já lhe purificou. E Hebreu 9, 26 ao 28, está falando lá que Cristo, pelo corpo de si, oferecendo o sacrifício uma só vez, ele purificou todos. E os que esperavam para a salvação, ele ia aparecer uma segunda vez aos que aguardavam para a salvação sem pecado. Ó, irmão, ele não tirou o pecado,
Então ele apareceu para aquele povo uma segunda vez. Quando foi a segunda vez que ele apareceu? Quando ele ressuscitou. Por quê? Porque ele tinha tirado o pecado do povo. Então o povo estava sem pecado, mas o povo não acreditaram, não receberam, porque o povo hoje diz que é pecador. Então vou deixar a mensagem aí. Glória a Deus, dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal. Tá certo, meus irmãos? Peço desculpa porque uma senhora aqui pediu um frete e foi interrompida a mensagem, eu tive que dar uma resposta a ela, porque eu estava na mensagem aqui, mas os irmãos dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal, assine o tivinho para receber as notificações. Vou deixando a graça e a paz, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.